Bem-vindo de volta. Nas últimas aulas a gente conheceu a plataforma macOS, falou dela como um todo. A gente também viu diversos aplicativos que a gente tem já nessa plataforma. A gente viu também que dá para instalar outros aplicativos, tanto do próprio ali macOS, da plataforma da Apple, como aplicativos de terceiro, como o OBS, que é esse aplicativo que estou usando para gravar as aulas nesse momento. E hoje a gente vai começar a entender um pouquinho e ver um pouquinho melhor como é que funciona o gerenciamento desse sistema operacional. Então, como é que a gente faz algumas configurações no macOS. Então, voltamos aqui para a tela inicial. Eu até deixei aberto na última aula, eu mostrei para vocês como é que a gente faz a instalação do Xcode. Basicamente, acabou de correr aqui o tempo, se eu clicar em abrir, ele vai, já trazer aqui para mim o aplicativo em si. E se a gente olhar aqui, no Launchpad, já apareceu também o ícone do Xcode aqui, beleza? Então, o processo de instalação pela loja é bem tranquilo. Então, aqui ele vai trazer agora algumas configurações iniciais. Eu vou aceitar. Eu já li anteriormente, Assim como vocês sempre leem, todos os termos ali antes de aceitar. Bom, coloquei aqui a senha do computador. Primeira coisa que ele me pede aqui é para quais dispositivos eu vou desenvolver. Vai ser só para o macOS? Vai ser para o iOS também? Tá vendo por que é interessante a gente saber lá, o que é macOS, o que é iOS? Quando a gente for desenvolver, a gente precisa desenvolver para aquele sistema operacional específico. Então, eu quero desenvolver para o computador, para o iOS, quero fazer também alguma coisa para o relógio? Talvez. Para a TV ainda não, e para o Vision OS, o Vision OS eu não tinha citado naquele momento, mas ele já tem aqui opções para a gente começar a desenvolver, sair na frente, hein, gente? Beleza, então aqui eu escolhi, qual é o kit de desenvolvimento que eu quero, ou seja, para quais dispositivos eu vou desenvolver, e vou clicar em Download e Install. Então agora ele vai instalar alguns componentes, Para quem já instalou, para quem já desenvolveu em outras linguagens, é como se a gente estivesse agora pegando o SDK, do kit de desenvolvimento para esses sistemas operacionais em específico. Vou deixar aqui baixando. Ele já me dá aqui a opção do Xcode para eu começar a trabalhar. Deixa eu fechar aqui a loja, Então aqui ele me dá a opção para criar um novo projeto, clonar do Git ou explorar algum projeto existente. Vou fechar essa janela para que a gente possa continuar trabalhando e vamos voltar aqui para o assunto da aula de hoje, que é as configurações, o gerenciamento do macOS. Antes de tudo, é importante a gente saber qual é a versão do sistema operacional, qual é a configuração da nossa máquina e como é que a gente faz isso. A gente vem aqui no símbolozinho da maçã, no canto superior esquerdo, e vem na opção sobre esse Mac. Então aqui ele já traz para mim, esse é um iMac, é de 24 polegadas, essa tela, é o processador do chip M1, é uma máquina do ano de 2021. Isso aqui já diz muito, sobre a máquina, então se você quiser, por exemplo, quando eu fui formatar essa máquina a primeira vez, eu não sabia que ela era diferente das outras. Então, para mim que o processador era o mesmo, era o Intel. E conhecer o processador fez toda a diferença, porque o processo inicial da formatação é diferente. Então, você vendo aqui o modelo, o ano e tal, a gente consegue ter ideias de algumas especificidades desse computador, vai ajudar, vai facilitar a gente ali na hora da manutenção e do gerenciamento. Então, como eu já falei aqui para vocês, ele está usando um chip da Apple, o Apple Silicon M1. Esse é um computador com 8 GB de memória, tem aqui o número de série dele, tem aqui também qual é o sistema operacional que está instalado. Então, atualmente é o macOS Sonoma 14.4.1. Se eu clicar aqui, eu consigo ver mais informações dessa máquina. Ele abriu aqui para mim uma janelinha de onde veio essa janela, de onde veio essa tela. A gente acessa ela de dois lugares. Então, a gente pode vir aqui na maçã e clicar em ajustes do sistema, que vai abrir aquela mesma tela que eu falei para vocês, ou então aqui nessas engrenagens, nesse ícone de engrenagem, que eu pulei na aula passada porque ela é assunto, é tema da aula de hoje. Então, ajustes de sistema. Quando a gente clica aqui, ele traz para a gente já no item geral, porque ele está trazendo informações sobre este Mac. Eu posso até fechar aquela outra janelinha. Bom, ele traz basicamente aí as mesmas informações. Ele traz aqui para a gente o nome da máquina. Então, quando eu formatei, eu precisei escolher um nome para esse computador.
que foi FBOTIC Cord. Esse aqui é o computador que fica aqui na coordenação. Tem aquelas mesmas informações que eu falei para vocês, e aqui ele traz mais algumas outras coisas, como o HD, né? Então a gente não tinha informação do HD anteriormente. Então esse aqui é um HD, tá aqui 245 GB, né? Deve ser o de 256. E eu consigo fazer aqui algumas configurações, então ele me mostra aqui qual que é a tela, a polegada, a resolução. Enfim, não tem muitos outros, né, muito mais detalhes, mas já é o suficiente para a gente conhecer um pouquinho aí e saber mais da nossa máquina. Bom, então quando eu abro aqui, né, nos ajustes de sistema, o primeiro ícone que aparece aqui em cima é o meu ID da Apple. Lembra que eu falei para vocês que tem como a gente fazer o login na máquina com o nosso iCloud? Isso, é por aqui. Caso eu não tivesse ainda feito o login, é por aqui que a gente consegue fazer essa autenticação. Então, quando eu clico aqui, ele traz para mim todos os dados, né, as informações na qual eu estou logado. Ele vai trazer aqui para mim, então, algumas informações pessoais, algumas informações da seção, de segurança, pagamento e entrega. Aqui ele traz o iCloud, mídias e compras. Então, o iCloud é como se fosse ali um painel de controle da sua conta. Então, você consegue cadastrar um cartão lá no seu iPhone, né? Então, caso eu queira comprar, por exemplo, aqui um aplicativo pago, igual que a gente viu na aula passada, eu preciso ter aqui os dados de pagamento. Aqui ele está dando essa opção de compartilhamento familiar, que seria o quê? Por exemplo, eu disse que gratuitamente o iCloud ele dá para a gente 5 GB, é bem pouco. Eu tenho o de 50 GB, se eu não me engano, então eu pago ali uma graninha por mês. Não é muito caro, acho que não chega a R$10, acho que é R$7,90, R$4,90, alguma coisa assim. Eu tenho acesso a 50 GB. Normalmente eu uso isso em conjunto com a minha esposa, então a gente consegue configurar isso aqui em compartilhamento familiar. Então a gente usa para o básico mesmo que a gente precisa guardar. A gente não usa para fotos porque é insuficiente, mas para guardar ali notas, agenda e essas coisas assim, um ou outro backup do celular. Então é bem-vindo, acho que é bem interessante. Aqui ele traz os dispositivos que eu estou logado, né, nessa mesma conta do iCloud. Então esse aqui normalmente eu utilizo os dispositivos que eu uso para o trabalho, e eu tenho também os meus dispositivos que aí eu logo no meu Gmail pessoal. Aqui tem algumas opções de Wi-Fi. Então mostra aqui qual a rede que está conectada, as outras redes, os dispositivos de Bluetooth. Essa parte aqui ela é bem interessante, porque a gente consegue ver quais são os dispositivos que estão conectados nesse computador. Então aqui no laboratório a gente tem 25 máquinas e às vezes acontece um probleminha. A pessoa liga um computador e não liga o mouse ou o teclado. E aí outra pessoa ali vai e liga o mouse ou o teclado primeiro. E aí elas conectam. Então por aqui a gente consegue ter todo esse gerenciamento de quais máquinas estão e não estão conectados nessa conta. Então aqui tem o Magic Keyboard, então tem um teclado. Tem o Magic Mouse, tem aqui o mouse conectado também. E tem os AirPods que eu utilizo no meu outro computador, por algum motivo ele puxou aqui, tá? Então aqui a gente consegue gerenciar todos os dispositivos que estão por perto, que estão conectados. Caso eu não queira conectar um desses dispositivos, basta clicar aqui nesse izinho. Eu vou ter todas as informações, eu posso vir aqui e esquecer esse dispositivo. Se eu simplesmente vier aqui desconectar, ele vai desconectar agora, mas ele vai manter esse pareamento. Então pode ser que eu conectei no mouse de alguém, é bom eu esquecer, porque senão vai ter um momento ou outro aí vai ter essa confusão, ele pode conectar automaticamente e tal. Então aqui a gente consegue fazer isso, né? Conectar e desconectar, visualizar o que está conectado, e ele mostra aqui também pra gente, ó, a bateria, tá vendo? Então os dois estão em 100%. O mouse eu estou usando já há um bom tempo aqui sem o carregador, na verdade o teclado também, e eles ainda estão em 100%. Então, como eu falei para vocês, a bateria deles dura muito tempo. Se tiver outros dispositivos, ele vai trazer aqui para mim também, tá? Então, ó, tem um desktop, então tem um outro computador aqui perto, às vezes uma outra TV também, ele vai trazer tudo aqui para a gente. Aqui tem algumas opções para a gente configurar a rede. A parte de notificações, então tem como eu deixar essas notificações ativadas, desativadas. Bom, aí a gente, né, pode fazer a configuração do jeito que a gente quiser. Aqui eu consigo fazer algumas configurações de som, tá? Então consigo deixar mais alto, mais baixo, fazer algumas configurações de balanço.
Enfim, então se você quiser tirar o som de cliques, ou quiser testar alguma coisa, aqui nessa tela você tem as opções aí de todas as configurações. A parte de foco e tempo de uso são duas funcionalidades que eu quase não utilizo, mas basicamente em foco você consegue configurar as opções de não perturbe, por exemplo. Então você consegue criar perfis aqui, adicionar alguns horários, alguns aplicativos para que eles não enviem notificação para que você não seja perturbado nesse momento. As opções de tempo de uso vão trazer para a gente aqui todo um relatório, né, da quantidade de tempo que você ficou em cada um dos aplicativos, e para o iPhone ele tem algumas opções bem interessantes que você consegue bloquear para que pessoas não autorizadas não façam alterações. Então a gente consegue bloquear aqui com uma senha específica, não a senha do seu celular, para que a pessoa não consiga, por exemplo, mudar o teu iCloud, mudar a sua senha. Então são algumas configurações um pouco específicas aí. Aqui a gente chegou na aba geral, então aqui é onde a gente tem a maior parte das configurações. Eu vou até deixar ele para depois. Aqui em aparência, a gente consegue modificar a aparência do nosso computador. Então aqui ele está no automático. O que seria o automático? Ele tem a opção clara, que é essa que a gente está vendo agora, e ele tem também a opção escura. Viu que a cor das janelas mudou? Isso. O automático ele vai fazer o quê? Ele vai ficar a opção clara durante o dia e a opção escura durante a noite. Então tem como a gente fazer essas configurações. Tem como deixar algumas as cores de realce, né? Tem como escolher uma ou outra cor. Enfim, normalmente aqui a gente consegue mudar a aparência. Aqui tem como deixar, né, para aparecer barra de rolagem. Enfim, né? São coisas que é interessante vocês irem dando uma olhada e escolher ou não mudar, né? Escolher manter ou mudar essa configuração. Aqui em acessibilidade, quando a gente formata o computador, né, ele pergunta se a gente já quer configurar. No caso eu não configuro, eu deixo para configurar caso a gente necessite de algo específico. Então tem o VoiceOver, que ele vai ler, né? Ele vai falar as funcionalidades, a opção de zoom, conteúdo falado, descrição, áudio, legenda, controle por voz. Então tem as opções aqui de um teclado. Por exemplo, aqui eu estou usando um teclado físico, mas eu poderia ter um teclado aqui na tela. Controle de cursor, controle assistivo, fala ao vivo, voz pessoal, a Siri, atalho. Então, dependendo da sua necessidade especial, a gente pode vir aqui e configurar a acessibilidade para aquele caso. Central de controle, essa central de controle aqui, ela aparece bem aqui onde estão aparecendo essas notificações, né? Então, a central de controle, ela aparece aqui, tá vendo? Então, tem algumas opções que a gente pode deixar aqui para acessar, habilitar e desabilitar rápido ou mais rapidamente, por exemplo. Então aqui ó, o Wi-Fi tá na barra de menus, então tá aparecendo aqui em cima, e tem as outras opções. Se eu quiser entrar no modo foco, então no computador também no notebook, né, a gente pode arrastar 3 dedos da esquerda para a direita que essa barra ela vai entrar. Então aqui basicamente seria para a gente escolher, né, ou colocar aqui quais itens eu quero mostrar ou não. Então tá vendo aqui, né, mostrar na barra de menu. Esse aqui, ó, não mostrar na barra de menu. Então, se não está na barra de menu, ele aparece aqui embaixo, que é o Bluetooth. Tá vendo? O Bluetooth está aqui embaixo. E assim por diante. Então, aqui tem a opção de tela, de som, reproduzindo. Então, também depende um pouco do que está acontecendo na sua máquina. Tem como a gente adicionar outros módulos, né? Como atalhos de acessibilidade, o reconhecimento de música, o Shazam. Não sei se vocês reconhecem, né? Já usaram esse aplicativo. E tem várias outras coisas aqui que a gente consegue adicionar ali na central de controle. Deixa eu voltar aqui. Siri e Spotlight, né? Então, a Siri é aquela assistente virtual que eu já falei para vocês. Então, aqui a gente tem a Siri e o Spotlight. A Siri todo mundo já conhece, aquela assistente virtual e tal, né? Que a gente consegue conversar e pedir coisas para ela. E esse Spotlight, ele é muito interessante. Deixa eu só ver aqui, ó, tá vendo? Esses itens que estão marcados, né? São os que vão aparecer na busca do Spotlight. Mas o que é esse tal de Spotlight? Para quem está começando a trabalhar com o Mac, eu digo que é uma das ferramentas, um dos atalhos que o primeiro que você tem que conhecer. Até que eu nem passei nenhum ainda, né? O que é esse Spotlight e como é que a gente aciona ele? Basicamente, você vai apertar Command espaço.
Pressionando Command e espaço vai aparecer essa barra de busca. Essa aqui é uma barra de busca universal. Tá vendo que ele traz aqui vários ícones? Então, o que seriam esses vários ícones? São os locais na qual eu consigo fazer buscas com o Spotlight. Então, eu posso digitar aqui, ó, Calc. Ele vai trazer para mim a calculadora, que é um aplicativo que está aqui no meu computador. Mas eu posso vir aqui também e buscar por alguma outra coisa. Sei lá, por exemplo, Google Chrome. Ah, não tenho o Google Chrome instalado na minha máquina. Aí o que ele está trazendo aqui para mim? Eu posso fazer essa busca lá pelo Safari. Mas se eu vier aqui agora, por exemplo, e buscar por... coloquei VID, né? Ele está dando aqui para mim, ó, vídeos, e ele achou uma pasta. Então, nesse computador ainda não tem muitos arquivos, mas tem pastas, né? Tem uma pasta de vídeos que eu estou guardando esses vídeos que eu estou gravando. Então, olha que interessante. Ele consegue buscar por aplicativos no meu computador. Ele consegue buscar por um termo lá da internet ou também por pastas e arquivos. Quando você está começando aqui na plataforma Apple, te ajuda a encontrar as coisas. Então, como é que eu gerencio as atividades? Lá no Windows, como é que chama? Então, vou digitar aqui, por exemplo, atividades. Ah lá, ele já trouxe aqui para mim, monitor de atividade. Então, consigo abrir aqui esse gerenciador de atividades. Em breve, ele vai trazer aqui para mim quais são as atividades, né, o que está acontecendo aqui na minha máquina, quais estão consumindo mais memória, mais processador, etc e tal. Então, ele é bem interessante porque, mesmo sem saber muito do que tem instalado, de onde está esse arquivo, de onde está esse recurso, basta eu apertar Command espaço e aí ele já vai trazer aqui para mim essa busca super aprofundada em todo o meu computador ou até mesmo na internet. Privacidade e segurança, então tem aqui agora, né, como eu permitir ou não cada um dos aplicativos, cada um dos recursos que eu tenho aqui no meu computador. Mesa e dock, então lembra que eu falei para vocês, né, que tem como a gente configurar aqui para os aplicativos se agruparem ou não. Então eu consigo aqui, né, ó, do dock, eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dos meus ícones. Eu consigo escolher a posição na tela, então aqui ele está lá embaixo ou inferior, mas consigo colocar nas laterais, em cima. 2 cliques na barra de título, ele vai dar zoom, então tem como escolher aqui alguma outra funcionalidade. Enfim, ó, ocultar e exibir automaticamente, ó, vou marcar aqui só para vocês verem, ó, o dock some. Quando eu coloco o mouse aqui, ele aparece. Eu não gosto muito dessa opção, então eu vou deixar marcado, tá? Tem como animar a abertura dos aplicativos, enfim, então aqui tem muita coisa, não vou passar em todos eles, vocês podem ir lendo, só de ler já dá para imaginar o que faz, o que acontece, e aí vocês podem ir testando e vendo como acontece, o que acontece com cada uma das opções. Então aqui em telas, ele vai mostrar quais são as telas que tem conectado aqui, né, no meu computador, no caso só tem a tela integrada, né, que tem a tela do próprio computador, tem como eu aumentar aqui, diminuir o brilho. Imagem de fundo, então aqui ele traz, né, para mim qual é a imagem, e nessa versão do Sonoma ele tem algo bem interessante. Então ele tem aqui as opções de imagens normais, essa é a padrão, né, então tem como deixar aqui um gráfico, esse seria ele de dia e esse seria ele à noite, e ele tem várias outras opções aqui, tá vendo? Que são paisagens. Aqui não aconteceu ainda, mas quando a gente para de mexer um tempo no computador e ele entra na tela de descanso, esse papel de parede que vocês estão vendo aqui, na verdade é um vídeo, e aí ele começa, né, como se fosse uma imagem aérea e vai entrando em movimento. Então é bem interessante também para não ficar aquela tela estática sempre, tá? E um recurso também que é do Sonoma é esse, quando eu clico em algum lugar que não tem nada, né, tudo sai da tela, depois com outro clique, um ESC, tudo volta para a tela. Então seria uma maneira ali, né, de eu tirar tudo, escolher e voltar. O que está lá aparecendo atualmente é esse horizonte de Sonoma. Então Sonoma é o local, é esse o local que vocês estão vendo que deu origem aí ao nome do sistema operacional. Tem vários outros aí que vocês podem escolher. Então tem lugares, paisagens urbanas, tem aqui o subaquático, é muito legal também. Imagens da Terra, e tem também esses aqui que meio que reproduz tudo no aleatório. No meu MacBook, por exemplo, eu coloquei essa opção. Protetor de tela é onde a gente consegue fazer essa configuração, né? De configurar, né, o ajuste de tela bloqueada para dizer em quanto tempo que a tela, né, tiver
parada ali sem uso, ela vai bloquear e quando ela bloquear, vai aparecer ali para a gente colocar a senha e ele vai começar a fazer ali as animações. Economia de energia, normalmente isso aqui a gente usa mais em computadores, em portáteis, né, nos MacBooks. Como o computador está sempre na bateria, sempre na energia, né, não faz muito sentido. Tela bloqueada, então aqui, né, a gente consegue, se a gente tivesse clicado anteriormente lá para fazer essas configurações de tela bloqueada, ele teria aberto isso aqui. E ele está dizendo aqui que vai entrar em inatividade em 20 minutos. Deixa eu colocar aqui algo mais rápido, né? Por exemplo, 1 minuto. Se em algum momento aqui eu ficar 1 minuto sem mexer no computador, vocês vão ver que, né, o Sonoma ali, né, a imagem de Sonoma vai começar a aparecer. A gente tem aqui a parte de senha de início, sessão. Então, se eu quiser alterar a minha senha, né, a senha que eu coloquei para entrar no computador, usuários e grupos, para criar grupo. Então, essa máquina aqui é o administrador. Se eu não quiser que outras pessoas acessem, eu posso criar um novo usuário e colocar sem senha ou uma senha mais comum para as outras pessoas acessarem. Então, coisas básicas. Tem um local aqui para a gente fazer o gerenciamento das nossas senhas. Eu não utilizo, né? Eu gerencio as minhas senhas aqui. Contas de internet. Então, aqui no caso, eu estou conectado no meu iCloud. Game Center, então seria um local aqui onde a gente consegue concentrar os jogos, né? O que eu baixei lá da loja e paguei para eu poder, né, fazer o uso. Carteira e Apple Pay, então aqui, né, se eu tiver um cartão cadastrado, ele vai aparecer aqui. Consigo colocar todos os dados de pagamento. Então, se vocês forem querer comprar um aplicativo ou alguma coisa, como eu já disse, tem que ter essas informações aqui. E por fim, tem aqui as opções de teclado. Então, no teclado a gente tem aqui a velocidade da repetição da tecla, atraso da repetição. Então, no caso eu clique várias vezes, né, na tecla, tem aqui a opção de eu trazer alguns emojis. Então, tem aqui alguns ajustes de teclado, tem como eu ativar o ditado, que ao invés de eu digitar eu vou falar, uma questão de acessibilidade, né, que foi vinculada aqui. Traz o idioma, né, do teclado, então vale lembrar que esse teclado que eu estou utilizando, né, como é um teclado original Apple, ele é do padrão inglês, então não tem, por exemplo, um C cedilha. E aqui eu coloquei para ele ser português, beleza? Então eu vou ter que inventar não, existe, né? Eu vou ter que escolher uma configuração específica aqui, que seria acento e C, para ele fazer o C cedilha para mim. Mas tem como a gente trocar. Do mesmo jeito, tem aqui também as opções de mouse, só que as opções de mouse elas são bem interessantes. Então, se a gente for passando o mouse, ele vai meio que explicando para a gente como é que a gente pode ter um maior proveito do mouse. Então, por exemplo, cursor e clique. Seria os meus cursor, né, o mouse e o clique do mouse. Então, tem aqui a velocidade do rastreio, vou colocar no mais rápido, então agora ele move um pouco mais rápido, eu não gosto tão rápido. No lento, né, tu vai ficar arrastando o mouse, ele vai indo muito devagar. Rolagem natural. O conteúdo segue o movimento do dedo. Então, por exemplo, se eu arrasto o dedo para cima, ó, vai para cima. Se eu arrasto o dedo para baixo, ele vai para baixo. É como se fosse o scroll, né? Então, o scroll basta eu arrastar o dedo aqui, que ele vai ali fazer para mim, tá? Tem pessoas que fazem ao contrário, né? Se arrasta para baixo, ele sobe. Enfim, né? Aí vai do gosto ali, do costume de cada um. Uma coisa interessante que eu já habilitei, mas vem desabilitado, é o clique secundário. Então, sempre quando a gente formata o computador, esse clique do lado direito, né, o clique aqui do lado direito, né, para abrir, por exemplo, essa janela aqui de apoio, ele vem desmarcado, tá? Ele vem desativado. E aí eu ativo. Acredito que ele vem desativado porque tem pessoas que usam, né? Eu sou destro, uso a mão direita, então eu clico com o botão esquerdo, o botão direito para mais opções. Então quem é canhoto inverte, então ele deixa desabilitado para que a pessoa possa fazer ali uma configuração inicial. O zoom inteligente, ó, toque 2 vezes com o dedo, então cliquei 2 vezes, ele vai dar zoom, tá? Então cliquei 2 vezes com o dedo, ele dá zoom, cliquei 2 vezes, ele volta. E interessante, ó, conforme eu vou passando o cursor do mouse aqui nesses elementos, ele vai me mostrando aqui como acontece, ó, rolagem natural. Aí ali ele mostra, ó, rolou o dedo para cima e para baixo, a página foi para cima e para baixo. Clique secundário, aonde vai ser o clique secundário, no caso ali do lado direito do mouse. E o zoom inteligente, ó, 2 toques, aumentou, 2 toques, diminuiu. Aqui não vai funcionar muito bem, mas se eu tivesse, por exemplo, num navegador, numa página de um editor de texto, vocês iam ver o zoom acontecendo. Aqui a gente mexeu só com cursor e clique, agora a gente vai vir aqui para a parte de mais gestos. E aqui também tem algumas coisas bem interessantes. Então aqui, ó, alternar entre páginas. Então, role à esquerda / direita com o dedo.
Isso aqui me atrapalha um pouco. Então vamos supor que tu tá numa página do Safari e navegou por várias páginas. Ele permite com que a gente avance e volte páginas. Isso já foi um pouco ruim, porque eu tenho o costume de passar 2 ou 3 dedos, né, para trocar entre janelas. E às vezes eu tô numa página preenchendo o formulário e ele volta, eu perco tudo. Então aqui ele alterna entre páginas. Isso vai acontecer, né? Se eu passar aqui o dedo para a esquerda ou para a direita, ele vai retroceder ou avançar em uma página lá do Safari, por exemplo, ou de um e-book. Já aqui embaixo, ó, alterne entre aplicativos em tela cheia. Então, se eu tiver vários aplicativos e passar 2 dedos para lá ou 2 dedos para cá, ele vai trocando essas telas. É como se fosse um Alt Tab, só que ele funciona com os 2 dedos. E o último aqui, né, o Mission Control, toque 2 vezes com 2 dedos. Ele vai trazer para mim todos os aplicativos que estão abertos. No caso, não tem nada, mas se vocês prestarem atenção, ó, ele trouxe aqui em cima a mesa, que é o único aplicativo, né, que está aberto, ele e o de gerenciamento. Isso aqui é bem interessante, né, de vocês irem pegar e fazer e tal. É claro que vai funcionar bem, né, se vocês estiverem com o Magic Mouse, né, com o mouse compatível, mas enfim, eu acho que ele traz muitos benefícios, vamos dizer assim. E se você não está acompanhando, né, com um iMac, se você está com o MacBook Pro ou o MacBook Air, o trackpad do próprio notebook ele tem todas essas funcionalidades e algumas além, tá? Então a produtividade é muito interessante. Para finalizar aqui, impressoras e scanners, então tem aqui, né? Não tem nenhuma impressora conectada, mas se eu precisar fazer a conexão ou alguma configuração é por esse local. Beleza, gente, então eu passei rapidamente aqui por todas as funcionalidades, né? Por todas as janelas aqui. E possíveis configurações. Eu tentei ficar um pouco mais naquelas configurações que eu acho que são as mais úteis, né, que a gente vai utilizar com maior frequência. Ele terminou aqui, né, de instalar, né, o simulador do Apple Watch, o simulador do iOS. O Xcode é a IDE, mas se eu vou fazer o aplicativo eu consigo também emular, rodar no próprio computador. Então foi isso, os recursos aí extras que ele instalou. Mostrei para vocês basicamente aí, né, as funcionalidades e configurações que a gente vai fazer com maior frequência. Apesar de eu ter passado rápido, né, eu tentei mostrar aqui todas as funcionalidades, ou pelo menos onde vocês encontram essas funcionalidades. Cabe agora a cada um de vocês usar, mexer e tentar fazer ali a configuração da melhor maneira, né, da maneira que você ache mais confortável para utilizar o computador. Caso você tenha alguma dúvida sobre algum recurso específico, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo vocês ou faço um novo vídeo para mostrar. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.